Meus amigos e irmãos em Cristo, muito bom dia a todos vocês. Estamos aqui nesse período de quarentena, isolados por motivo de força maior, mas com o intuito de sempre estar adorando ao Senhor e rendendo graças a Ele por tudo, porque Ele tem cuidado de nós. E como professor da Escola Bíblica Dominical na primeira igreja batista no bairro Botafogo, eu queria convidar você a nesse momento a gente estar estudando a palavra de Deus, tendo esse momento de estudo que seria na nossa igreja presencial, mas infelizmente por conta dos acontecimentos não é possível, mas nós vamos estar fazendo o possível para que a gente possa, através dos meios que temos hoje em dia, através da internet, do celular e tantas mídias sociais aí, redes sociais, estamos estudando um pouco da palavra de Deus. Então, quero convidar você a que nesse momento a gente possa juntos, não é algo que eu costumo, na minha classe lá, eu gosto muito da participação dos irmãos, de trocar experiências. Eu acho que isso é que nos faz crescer, edificar a experiência de cada um, mas infelizmente devido ao momento que nós estamos vivenciando não vai ser possível, mas nós não vamos deixar de fazê-lo mesmo assim, e que cada um possa aí de repente entre seus familiares que estão assistindo estar realizando essa troca de experiência. Bom, durante esse primeiro trimestre desse ano de 2020, todos nós estudamos aí acerca, o estudo foi falando sobre depressão e ansiedade, e até nos parece hoje, diante daquilo que nós estamos vivendo, parece algo que já vinha nos preparando para tudo aquilo que nós para tudo aquilo que nós estamos passando. Então, esse estudo fala sobre ansiedade, sobre depressão. Quem seguiu o cronograma aí, está faltando 2 lições, que foi de domingo passado e desse domingo agora, e justamente a penúltima lição, que foi de domingo passado, ela fala sobre Paulo, sobre as tribulações, sobre aquilo que Paulo enfrentou, e dentre tantos pontos que nós aprendemos acerca dessas lições que foram passadas aí durante esses 3 meses, eu gostaria de destacar 4 pontos que eu aprendi. Como eu falei, vai ser um tanto quanto resumido, não dá para fazer de maneira longa, então eu queria destacar 4 pontos que eu achei interessantes. Claro que com certeza os irmãos aprenderam muitas coisas a respeito. Foram tomados exemplos de muitos homens de Deus, homens como Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, homens como Pedro, como Paulo e tantos outros foram citados para dar base ao estudo. E o primeiro ponto que eu queria destacar é justamente esse, que embora esses homens fossem homens de Deus, como nós somos homens e mulheres de Deus, essas doenças elas são pertinentes a todo ser humano. Então, independente da condição financeira, independente da posição social que essa pessoa ocupa, ou espiritual, essas doenças elas são pertinentes a todo ser humano e ela pode acontecer com qualquer pessoa. Nós vimos aí que estudamos durante esse período que homens segundo o coração de Deus, homens chamados por Deus, discípulos de Deus, eles foram em determinado momento e por um momento acometidos por essas enfermidades. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é esse, que essas doenças, tanto a ansiedade, a depressão, tanto o medo, a preocupação, elas são pertinentes
a qualquer pessoa, a todo ser humano. Bom, o segundo ponto que eu quero destacar é o seguinte: embora essas situações, essas tribulações, elas possam acontecer a qualquer momento, o problema é quando essas emoções elas passam do ponto. E o que é passar do ponto? É quando elas chegam ao ponto de nos travar, nos impedir de agir de uma certa maneira, de um modo geral. Nós ficamos impedidos de realizar aquilo que nós normalmente estamos realizando. E elas nos travam. Então o que acontece? Embora seja pertinente a todo ser humano, a qualquer pessoa, o problema está em que quando essas emoções elas passam do ponto, elas chegam ao extremo. Ou seja, essas emoções elas não podem ser duradouras. Elas vêm, e se a gente relembrar aí, se os irmãos relembrarem as lições anteriores, os irmãos vão perceber que por um determinado momento, por um determinado tempo, essas emoções, essa ansiedade, essa depressão, essa preocupação, esse medo surgiu, mas logo buscando ao Senhor, buscando a Deus, elas passaram. Eu costumo dizer lá na minha classe que os extremos, eles são perigosos. Nem podemos ser muito extremistas, nem também não nos importarmos com nada, deixarmos sem nenhuma preocupação. Então, o meio termo é o ideal diante de tudo isso. O terceiro ponto que eu quero destacar é que essas doenças, essas situações podem vir por conta das tribulações. E ninguém, como foi dito até mesmo no primeiro ponto, mas destacando mais agora nesse terceiro ponto, ninguém, nem mesmo o cristão, e aí eu quero destacar bem isso, nem mesmo o cristão, porque muitas vezes as pessoas pensam que o cristão não pode ficar com medo, não pode ficar ansioso, temeroso, preocupado. Isso é pertinente ao ser humano. A gente viu, volto a dizer, alguns homens, alguns exemplos citados nessas lições ao longo do trimestre, citados alguns homens que, sendo homens de Deus, sendo homens comprometidos com o Senhor, mesmo assim, por um tempo, por um determinado tempo, por um momento, eles sofreram essas preocupações. Em João 16:33, Jesus nos diz assim: eu disse essas coisas para que em mim, preste atenção, em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui a gente já consegue visualizar a receita para vencer esse mal. E a receita é que com Jesus venceremos porque ele venceu. Acharemos a paz em Jesus, que excede todo entendimento, para sair de toda e qualquer situação. Então, Jesus diz, primeiro no versículo, ele diz que nele, somente nele, nós podemos ter a paz que precisamos nesse momento. Tão atribulado, de tantas preocupações, não sabemos muito bem, às vezes, que atitude tomar, como fazer, como realizar, como vai ser, como vai acontecer. E então ele diz, somente nele nós vamos ter paz. Ele continua dizendo que no mundo nós vamos ter aflição, mas que nós precisamos continuar animados, continuar confiantes, porque se ele venceu, estando ali, embora sendo ainda Deus, sendo ainda o Senhor Jesus, sendo ainda Deus, estava ali na condição humana, ele venceu o mundo e nós podemos vencer se nós estivermos com a nossa confiança depositada nele. Bom, em quarto lugar, que eu quero destacar,
que esse quarto ponto, acho que com certeza todos vocês devem de alguma maneira já ter escutado sobre isso, muitas mensagens no WhatsApp e nas mídias falando a respeito desse quarto ponto, mas que é uma realidade, que diz assim: situações difíceis na vida podem ser ferramentas que Deus usa para deixarmos de confiar em nós mesmos, para abandonarmos a autoconfiança, e também podem servir para lapidar algo em nossas vidas. Então, situações de tribulações, de perseguições, de problemas, elas são ferramentas que Deus usa para que nós possamos, muitas vezes, deixar de pensar que nós somos autossuficientes, que nós podemos tudo, e é isso que nós estamos vendo, é isso que nós estamos vivenciando. Homens com poderes políticos, governantes, autoridades, presidentes, pessoas com dinheiro, que, embora tenham poder, embora tenham condições, mas que são limitados diante de tudo isso que está acontecendo. Então, de repente, Deus, ele pode usar essas ferramentas para que nós venhamos cair em si, nos lembrar de que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos do agir, do cuidado e no mover de Deus. Podem servir também para lapidar alguma coisa em nossas vidas. Quanto de nós estamos tomando outras atitudes, agindo de outra maneira, buscando mais a Deus, orando mais, lendo mais a palavra diante de tudo isso que está acontecendo. Então, Deus, ele usava, e naquele tempo ele já usava com o seu povo desses instrumentos para nos melhorar, para nos lapidar, para nos fazer melhores, ok? Bom, para a gente estar finalizando, eu queria destacar com vocês 3 verdades para que nós pudéssemos estar sempre lembrando quando a vida estiver difícil, quando a vida ficar difícil. Estamos passando por momentos difíceis. Então, eu queria destacar com vocês, para a gente estar finalizando, 3 verdades. E essas verdades eu vou estar baseando num versículo. Depois os irmãos podem verificar, olhar lá, ler também. É o ideal que eu façam. Que está lá em Mateus 8, 27, que diz assim: que homem é este que manda ir até no vento e nas águas? Que homem é este que manda até no vento e nas águas? E a primeira verdade que eu quero destacar, compartilhar com vocês, aprender com vocês nessa manhã é: escolha a fé em vez do medo. Escolha a fé em vez do medo. Deus tem um poder sobre toda e qualquer tempestade. Se o vento e as ondas não preocupam Jesus, então elas não deveriam nos amedrontar. Nós não somos capazes de mudar nossa própria situação, mas podemos escolher confiar em Deus. Então existem coisas que estão fora do nosso alcance. Como nós vimos anteriormente, nós somos limitados. Claro, nós vamos fazer a nossa parte, vamos lavar as mãos com sabão, passar álcool gel, usar máscara, evitar contato social, aglomeração, mas nada disso nos garante 100% de imunidade. E aí nós precisamos escolher a fé ao invés de medo, porque se o Senhor não nos guardar, de nada disso vai adiantar. Não estou dizendo aqui que não é importante fazer a asepsia, usar as informações que temos tido, como eu falei, do álcool, do sabão. Isso é importante, mas isso não é tudo. Não é tudo, porque por mais que você faça, ainda assim estará de alguma maneira exposto. Pode estar com um percentual de exposição menor, mas ainda assim estará exposto. Então, cabe a nós escolher a fé
em vez do medo, porque nós não somos capazes de mudar a situação, mas podemos confiar fielmente no Senhor. A segunda verdade é: fixe seus olhos em Jesus e Ele o levará à paz. Nesses momentos de preocupação, de medo, de tensão e tanta ansiedade que pode acontecer, nós precisamos buscar a paz em quem? Em Jesus. Porque a Bíblia diz que essa paz excede todo o entendimento. As pessoas não compreendem, não entendem. Como é que pode estar tranquilo diante de uma situação dessa? Como é que está conseguindo levar? Como é que está conseguindo viver? Porque nós precisamos fixar os nossos olhos, o nosso alvo precisa estar em Deus, em Jesus Cristo. Estamos, muitas vezes, olhando para o tamanho da tempestade, quando, na verdade, nós precisamos nos inclinar e olhar para aquele que pode acalmar a tempestade. Vamos tentar parar de olhar para a tempestade, de fixar o tempo todo os olhos na tempestade e inclinar o nosso pensamento, o nosso olhar para aquele que pode acalmar a tempestade, que é Jesus. Apenas focando em Deus é que conseguiremos atravessar qualquer situação com a sabedoria e a paz vinda dele. E essa sabedoria que vem de Deus também é muito importante. Como eu disse anteriormente, nós não sabemos como é que tudo isso vai terminar, como é que tudo isso vai acabar. Ainda que acabe essa pandemia, nós estamos vivendo tempos de recessão, de problemas econômicos diante de tudo isso, por causa da quarentena, por causa dos comércios e indústrias fechadas. Então, como é que vai ser isso? Então, precisamos dessa sabedoria do Senhor também, para que a gente possa, então, superar tudo isso. Em terceiro e último lugar, Jesus está sempre no barco. Interessante que aqueles discípulos, volto a afirmar, homens de Deus comprometidos com o Senhor, estavam com medo. E Jesus, quando eles vão até Jesus, Jesus mesmo fala: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Então isso vem nos lembrar mais uma vez as nossas limitações, vem nos lembrar que nós podemos, por algum momento, por algum instante, ter medo, ter preocupações, ficar ansiosos, desde que isso não nos trave, não seja extremo, não perdure, não dure. Então, Jesus sempre está no barco. É fácil nós focarmos em nossos medos quando nós não controlamos o futuro. Mas Jesus conhece o futuro e o que nós precisamos ter sempre em mente é nós termos sempre a certeza de que naquele momento ali, e aí a gente traz isso para a nossa realidade, naquele momento ali a tempestade acontecia, os discípulos estavam num barco, mas Jesus, o mais importante disso tudo, que embora tudo aquilo ali estivesse acontecendo, aqueles discípulos não estavam sozinhos. Jesus estava no barco. Veja bem que a situação continuava acontecendo. A tempestade continuava acontecendo, mas Jesus estava no barco. Então, da mesma maneira, nós precisamos crer, nós precisamos colocar no nosso coração e na nossa mente que, embora tudo isso está acontecendo, é inevitável, não tem como a gente controlar, não tem muito o que fazer, mas Jesus continua no controle. Todas as coisas estão no controle das suas mãos, na palma das suas mãos. Ele pode fazer tudo isso cessar, tudo isso parar, e se isso não for de uma hora para outra, não for rápido, não for de imediato, nós precisamos ter a certeza que estamos na tempestade, estamos no barco, a tempestade está forte, as ondas estão violentas, o barco está balançando muito para um lado, para o outro, parece que vai afundar,
mas nós precisamos o quê? Ter a certeza que, embora tudo isso esteja acontecendo, Jesus está no barco. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está nos chamando, nos convocando a viver pela fé e não pelo que vemos. Precisamos viver pela fé, independente daquilo que estamos vendo, daquilo que está aos olhos humanos ao nosso alcance. Então, que nós possamos continuar vivendo pela fé. Que Deus continue abençoando a cada um, cuidando de cada um de nós, abençoe você, a sua família, e que muito em breve nós possamos estar novamente reunidos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.